A paz do Senhor Jesus, minha gente, a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, para gravarmos um vídeo do Experiência com Deus. E nós hoje vamos entrar em Gênesis no capítulo 3. Nós já estamos no capítulo 3 de Gênesis. Temos os vídeos anteriores que vocês podem estar vendo aí, que nós começamos desde o capítulo 1 de Gênesis e estamos fazendo essa série, Fugiu a palavra, essa série do livro de Gênesis, o começo de tudo, porque nós precisamos entender o começo das coisas, porque se nós entendermos o começo, aí fica mais fácil, Fica mais fácil para entendermos as outras partes. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que chama A Tentação de Eva e a Queda de Adão. Inclusive, eu chamei bastante a atenção de vocês para esse título no vídeo anterior. E hoje vocês vão entender por quê. Vamos ler? Então vamos lá. Ora, a serpente, a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que pergunta capciosa, E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus deu essa ordem para Adão e Adão passou para Eva. Quando a serpente, que representa o diabo, veio falar com Eva, ela já sabia de tudo isso. Ela não foi falar com Adão, porque Adão não iria cair nessa conversa mole da serpente, do diabo, Mas Eva não tinha recebido essa ordem diretamente de Deus. Por isso, inclusive, que o título fala a tentação de Eva e a queda de Adão. Nós vamos seguir aqui, depois no final eu vou fazer um comentário a respeito disso e vocês vão entender por quê. Então, nós vamos lá no versículo 5, a serpente ainda falando com Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que coisa tentadora, minha gente? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, vocês percebem, minha gente, nós precisamos sempre trazer isso para o nosso momento atual, para o nosso momento presente. O diabo, ele sempre vai atentar a mulher. Ele não vai atentar primeiro o homem. É sempre a mulher. De que maneira? Qual é a maneira que atualmente o diabo atenta a mulher? Com todas essas coisas que existem, Então a mulher usa uma roupa super decotada, ou então muito apertada, que mostra o corpo. Ela está sempre audaciosa diante do homem, Uma mulher que se deixa levar pela conversa mole da serpente, tá? Por quê? Porque, na verdade, não é isso que o homem admira. Mulher, moça, jovem, saibam disso. Essa admiração do homem por esse
por essas coisas é bem momentânea, bem momentânea. Pode até ir ao casamento, mas de repente também o casamento vai ter os seus problemas. Por quê? Porque a mulher, o corpo da mulher, não foi feito para ficar numa vitrine aparecendo. Ela foi feita linda, maravilhosa, porque realmente a mulher é linda e maravilhosa, todo o seu corpo, tudo aquilo que Deus colocou em nós, mas é para um homem, para o Filho de Deus, para um homem em especial. E o homem gosta disso. Ele gosta que essa mulher se vista e se dispa para ele, né? Para ele, só para ele. Ela não precisa atrair olhares de outros homens, fazer concorrência com outras mulheres, não, nada disso. Um homem, uma mulher que se veste, que se arruma, que faz tudo para agradar o seu homem, ela não tem concorrentes. Pode ter certeza que ela não tem concorrentes. Vamos seguir aqui? Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, comeu. Não foi ela não recebeu essa ordem diretamente de Deus, foi Adão. Onde que aconteceu a queda, o pecado? Quando Adão comeu da árvore, porque ele recebeu uma ordem diretamente de Deus, diretamente de Deus. Então, nós precisamos sempre ter isso na cabeça, e você, homem, principalmente. Você é aquele que deve ter esse contato direto com Deus. Um homem de Deus dentro de uma casa, tendo em volta de si sua esposa e seus filhos, gente, ele é imbatível em todas as áreas. Em todas as áreas, na área do trabalho, na área com a família, dentro de casa, com os amigos, com todas as pessoas, em todos os setores da vida. Um homem que é ligado com Deus e que segue o caminho de Deus, ele é a base, o alicerce do seu lar, o alicerce da sua casa. Mas o que acontece? O homem acaba comendo do fruto da árvore também, né? Recebe a tentação e cai na tentação. Porque foi a tentação, foi uma tentação. O diabo tentou Eva. Eva fraquejou. Mas se Adão não tivesse fraquejado, as coisas não teriam acontecido como aconteceu. Aí vamos continuar aqui. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, né? Despertou coisas que não estavam despertas no homem. Ele não via maldade, era tudo uma pureza, tanto no homem como na mulher. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, à tarde, né? No final do dia, é o momento perfeito para se orar, viu? Ou então de madrugada. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É porque eles tiveram noção que eles estavam nus, né? Aí se esconderam de Deus. Até então havia uma pureza. Essa pureza que a gente vê na criança até determinado ponto, que é isso. Mas a partir da hora da desobediência, gente, o que tinha nesse fruto? Nada demais. Era a obediência à ordem de Deus. Até hoje, minha gente. Você quer ter uma vida calma e sossegada? Entra em obediência à voz de Deus, aos mandamentos, aquilo que está aqui na Bíblia Sagrada. E que o padre, o pastor, eles ensinam, entende? Obedece, obediência. E vocês já perceberam como essa palavrinha é difícil para o ser humano? Obediência em todos os setores da vida. Começa com os pais, a rebeldia, né, das crianças, porque tudo fruto do pecado. E vai
acumulando cada vez mais, tudo aquilo que não pode, depois fica moço, fica moça, sabe que não pode, sabe que não é condizente aquilo, né? Mas acaba fazendo, entende? Então, gente, é isso que traz as consequências depois, sem dúvida nenhuma. Você quer ter uma vida calma e sossegada? Siga a palavra de Deus, siga aquilo que Deus manda. Aquilo que ele determina como leis universais. Aí o que vai acontecer? O inimigo não vai ter como chegar até você. Ele pode até atentar, mas se você ficar firme, não vai acontecer. Agora, se você ceder, porque é o que acontece. Aqui, Eva cedeu. Adão cedeu por causa da Eva. E o que acontece até hoje? Quando cede ao pecado, cede aquilo que sabe que é errado. Sabe que não é certo, entende? Aí acontece, vira uma bagunça, né? Nós vamos seguir um pouco mais para que vocês vejam o que aconteceu. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, chamou Adão, olha, veja bem, olha homem, presta atenção, como você é importante no núcleo familiar. Você é de uma importância tremenda. Os teus passos, a tua maneira de ser. Onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei. A ordem foi para Adão. Que te ordenei que não comesses? Percebe? Tá tão claro, né? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E quem diz, né? Ela comeu, então eu também comi. Ela comeu porque não aconteceu nada com ela, então eu também comi. Percebe? E disse o Senhor Deus à mulher. Aí Deus se virou para a mulher. Por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha, tá claríssimo, né? A serpente me enganou e eu comi. Então, o que aconteceu? A serpente, até hoje é assim, viu, minha gente? Presta atenção. A serpente enganou a mulher e a mulher passou isso para o homem. Ela comeu daquilo que não podia, do fruto que não podia comer, fez o que não devia. E aí depois isso vai passando para toda a família. Para o homem, ela oferece para o homem, né? Ela ofereceu para o homem o fruto. Aí como ela tinha comido, como ela tinha feito aquilo, o homem foi atrás também. O homem, presta atenção, hein? Presta atenção, só que não é para ser um homem carrasco, é para ser um homem que segue as ordens de Deus. Por isso você precisa conhecer as ordens de Deus. O homem é o patriarca da casa, entende? Ele é a lei do Senhor dentro da casa, não é um carrasco, porque Deus é amor. Então você vai ter ordem, né? Vai dar as orientações com amor e dar, acima de tudo, o exemplo também, o exemplo. Então o Senhor disse à serpente, aí o Senhor vai falar com a serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Você percebe aqui que a serpente não é a mesma serpente que existe hoje? Percebe isso? Era uma pessoa, né? A serpente é o diabo. É o diabo. Então, quer dizer, foi para ele que a Eva deu ouvidos, e depois Adão deu ouvidos para Eva e estava feito o angu. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, Deus está falando que o pecado, que as consequências do que eles fizeram viriam para todas as gerações a partir deles.
Porque é. Porém, inimizade entre ti e a mulher, que dá a luz, né? Que gera, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor está falando da geração, dos que vierem, dos filhos, né? A partir de Adão e Eva, que não era para ser assim. Não era para ser assim. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. As dores de parto começou aí. Foi aí que aconteceu. E outra coisa, mulher, está determinado. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aqui nesse sentido de dominará, quer dizer, ele que vai governar. A ele você deve obediência. As mulheres não gostam de ouvir isso, né? Mas é assim que Deus determinou. É assim, por isso, marido, olha a tua responsabilidade, né? Tua esposa e teus filhos vão olhar para você como exemplo. Para você. Se a coisa começar a sair do rumo da tangente aí, é porque você não teve o pulso necessário para dirigir a tua casa e a tua família. Vai se consertar com Deus. Vai falar com Deus, que Deus vai te orientar como fazer. Não é para ser um carrasco, não. É com amor. Com amor e com exemplo. O exemplo tem que vir do homem. Um homem de honra, ele será respeitado pela sua esposa e pelos seus filhos, mas ele precisa ser um homem de honra. E o que é um homem de honra? Um homem que sabe a sua posição, que não tem bebedeira, que não bebe, que não fuma, que segue as ordens de Deus, segue os caminhos do Senhor. Um homem que tem diante de si Deus e passa isso para sua família, né? Essa grandeza de Deus, essa responsabilidade, tudo. É diferente, um homem de Deus é diferente, minha gente. Não é também aquele homem carrasco, né? Tem uns aí que também já aproveitam da sua posição e começam a ser intolerantes. Não é isso, não é isso. Você precisa saber, você precisa conhecer a palavra de Deus para poder comandar a tua casa, a tua família e o teu lar. Você pode ter certeza que a harmonia vai acontecer. E um homem de honra, todos respeitarão, dentro da sua casa e fora dela também. No seu trabalho, com seus amigos, onde você estiver. A honra de um homem está no rosto, nos olhos dele, na postura dele. É diferente, minha gente. É diferente. Comecem a observar que não vai precisar muito não para você reconhecer um homem de honra. Seguindo. E Adão disse: porquanto, olha aqui, deste ouvido à voz de tua mulher, olha a confirmação aqui, né? Que Adão foi na conversa da mulher, né? E comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, esse sustento da família, tudo isso, né, está por conta do homem. Você lembra lá atrás que nós lemos que o homem cuidava de tudo? Ele que cuidava do jardim do Éden, dos animais, de tudo, e ele não tinha cansaço. Não tinha. Mas a partir de agora ele ia se cansar.
porque a terra foi amaldiçoada também. Maldita é a terra por causa de ti. Quer dizer, a terra não é mais aquela terra saudável, o homem vai precisar trabalhar a terra para que ela possa produzir tudo isso que é hoje, minha gente. Tudo isso não era assim, era paraíso. E não era para ser assim. Mas, nós vamos parar por aqui, né? Aqui também é do suor do teu rosto, quer dizer, ele vai cansar, né? Antes ele não tinha cansaço, ele cuidava de tudo sozinho e não tinha cansaço. E comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E também entrou a morte, que não era para entrar. Nós éramos seres eternos. Então, homem, eu quero que você veja a responsabilidade que você tem. Você é o tronco da família. Olhando para você que deve seguir sua esposa e seus filhos. E isso você só vai conseguir junto com o Senhor Jesus, junto com Deus. Sozinho não vai conseguir, fica muito cansativo, fica muito, vira guerra, é uma guerra onde muitos acabam morrendo nessa guerra, a guerra do mundo, né? Não precisa nem ser guerra de atirar, de matar, não. O homem se destrói sozinho. E a tendência é essa. Por isso, hoje, a palavra é principalmente para o homem. Você é o responsável pela tua esposa, pelos teus filhos, pela tua família. E de que maneira você consegue fazer o que tem que ser feito? Só junto com Deus. Só conhecendo as ordens do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, porque Jesus veio nos resgatar desse pecado capital. Ele pagou um altíssimo preço para nos resgatar homens e mulheres, mas isso não tirou o dever de nós termos que andar dentro dos caminhos do Senhor. É mais fácil. Jesus venceu o diabo, o atentador aqui, né? Ele venceu. E junto com Jesus você também vai vencer. Sozinho você não vai vencer. Sozinha você não vai vencer. Nenhum ser humano consegue vencer sozinho a Satanás. Só Jesus. Jesus venceu lá na cruz, é vencido. Então, quando você se une a Jesus Cristo, daí ele perde todo o poder sobre você. Não dá, não te engana mais. Abre a tua visão, abre o teu coração, abre todo o teu entendimento. Não te engana mais, não te engana mais. Então, homem, olha a tua grande responsabilidade, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está aí para te dar todo o apoio, para te dar toda a direção, e a você e a toda a sua família, porque quando você conduzir a sua família debaixo das ordens de nosso Senhor Jesus, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não vai ter erro. As coisas vão acontecer, porque aquilo que você não conseguir fazer, o Senhor entra na batalha e vence para você. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse plano de amor maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, nós queremos Te agradecer, Senhor. Agradecer pelos Teus ensinamentos, agradecer por trazer clareza ao nosso entendimento e ao nosso coração. E queremos também, Senhor, nesse momento eu Te pedir, ajuda-nos a andar pelo caminho, e o caminho é Jesus, como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, todo o resto é mentira, fora de Jesus tudo é mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos vida aqui, nós teremos vida após aqui também, uma vida
calma e sossegada. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus deixou aqui para nós, para nos orientarmos. Socorre-nos. Nós estamos te pedindo socorro, Senhor. Socorro, Espírito Santo, porque nós estamos vendo a degradação dia após dia do ser humano, homens, mulheres, crianças, do nosso planeta, nossa terra. Oh, Pai Santo querido, não nos abandone. Olha para o teu Filho Jesus lá na cruz. Veja o preço que ele pagou por cada um de nós. E dá-nos, Senhor, da tua paz, do teu amor. Socorre-nos, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Em nome do teu Filho Jesus, na unidade do teu Espírito Santo. Amém. E amém, e amém. Amém, meus queridos. Hoje foi um momento triste, né? Que é o momento da nossa queda, né? Que nós não soubemos ver tudo aquilo de bom que Deus havia preparado para nós. Caímos no conto do vigário, coitadinho do vigário, tem nada a ver com o vigário. Caímos no conto da serpente, né? E ela atenta até hoje, viu? Até hoje ela atenta. E ela vem toda mansinha, manhosa, oferecendo algo que parece maravilhoso. Não pense você que vai parecer ruim, não. Você homem, você moça, você mulher, não pense. Sempre parece algo muito bom. Mas se você tiver conhecimento da palavra de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada, ela não vai conseguir te enganar. Não vai. Porque você vai ter conhecimento. Tem um texto na Bíblia que diz que o nosso povo sofre por falta de conhecimento, realmente, por falta de conhecimento. Conheça. Conheça a palavra de Deus. Se você não gosta de ler, acha cansativo, porque às vezes até você compreender, vai a uma igreja onde é pregado a palavra de Deus. Presta atenção. A hora que a gente mais tem que prestar atenção é na hora da pregação da palavra. Porque é a hora que o Espírito Santo vai falar ao teu espírito e você vai entender. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na doce e grandiosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.